Olá, oitavo ano. Aqui é o professor Rosinaldo de Geografia, né? Vamos iniciar nossos conteúdos deste ano. Vamos começar trabalhando o nosso primeiro conteúdo. Nós vamos trabalhar a geopolítica e as relações internacionais, tá? Espero que a gente tenha um bom ano letivo, tá? Espero que vocês se empenhem, se dediquem. Eu estou aqui à disposição para ajudar no que for possível, tá? E vamos lá começar os nossos conteúdos. Bom, gente, então nessas primeiras aulas a gente vai entender um pouquinho sobre a geopolítica e as relações internacionais, tá? Então, primeiro é bom a gente entender o seguinte: o que é a geopolítica? A geopolítica ela é a ciência que estuda estratégias do Estado para administrar o seu território visando a sobrevivência de seu povo e sua melhor inserção no plano internacional. E aí, então a geopolítica ela tenta estudar as estratégias dos estados, mas aí quando eu uso a palavra estado, eu não estou falando de uma unidade da federação, eu estou falando de países, né? Então a estratégia dos países para administrar o seu território, para que esses países consigam a sobrevivência do seu povo e a melhor inserção do seu povo no cenário internacional, tá? E aí a geopolítica, nos estudos da geopolítica, para compreendê-la melhor, é necessário nós entendermos alguns conceitos chaves dessa ciência, que são 4 conceitos: o conceito de Estado, de nação, de território e de país, tá? Porque quando a gente vai estudar as relações entre os países e estudar dessa maneira a geopolítica, é bom a gente entender que, apesar de nós vivermos num planeta que tem dezenas de países, em torno de 200 países, hora ou outra surge um novo país, países entram em guerra, países têm conflitos diplomáticos, hora ou outra algum país não concorda com a ação ou com a decisão de outro país. Então, muitas vezes esses desentendimentos levam até a países entrarem em conflito direto armado, ou seja, a entrar em guerra, né? Quando 2 países entram em guerra, isso mexe com a autonomia política de um país. Todo país possui um território, que nós vamos já ver o que é. Quando um país não respeita um outro e invade o território desse outro país, isso gera uma guerra e gera, consequentemente, uma crise entre esses 2 países, que pode gerar até consequências mais graves. As guerras geram mortes, as guerras geram perdas econômicas, né? Então, a geopolítica ela é uma parte da geografia e ela tenta, através do estudo desses 4 conceitos, Estado, nação, território e país, entender as relações internacionais, tá? E é bom a gente saber o seguinte também, que no mundo hoje nós temos em torno de 200 países, mas isso não quer dizer que o mapa mundi ele não muda, ao contrário, ele muda constantemente. O mapa mundi não é algo imutável. Nas últimas décadas, vários foram os países que surgiram no mundo, e quase sempre por conta de conflitos envolvendo nações e até mesmo de conflitos envolvendo as populações de um próprio país, né? Então, falando um pouquinho aqui primeiro do conceito de Estado, o Estado, a gente diz que o Estado é o ordenamento jurídico que regula a convivência dos habitantes de um país, tá? Então, o Estado é uma entidade que organiza politicamente a convivência dos habitantes de um país. Todo Estado possui dentro de si aquilo que nós chamamos de governo, né? Para o Estado funcionar, é necessário que haja um governo. O governo é a forma como esse Estado vai se organizar. Então, o governo ele é formado a gente diz que por 4 poderes e mais as Forças Armadas. O poder legislativo, que produz as leis, o poder executivo, que coloca essas leis em prática, e o poder executivo, que garante a execução, e o poder judiciário, ou melhor, que garante a execução dessas leis. Então, o poder legislativo
cria as leis, o executivo coloca as leis em práticas e o judiciário faz as leis serem cumpridas, tá? E as Forças Armadas, que são responsáveis pela defesa do território de um país. Então, um Estado é a maneira como a sociedade ela se organiza politicamente, criando meios, né, para organizar a convivência dos habitantes de um país. E o governo faz parte do Estado, sendo a parte responsável pela forma como essas instituições políticas e administrativas de um país vão funcionar, tá, gente? A gente diz que um Estado, para ele existir de fato, ele tem que ser soberano. Né? Daí a frase, um Estado soberano é sintetizado pela máxima, um governo, um povo, um território. Então, para um Estado ser soberano, é necessário que ele seja reconhecido internacionalmente e no território onde ele existe não haja nenhum poder superior a ele. Para que um Estado seja reconhecido e respeitado entre os demais, então é necessário que esse Estado garanta a sua soberania. Tá? Essa soberania é representada pela busca de plenos poderes para esse Estado instituir e administrar as normas e as leis que a sociedade deverá seguir em seu território. Então, o Estado soberano é aquele Estado que garante que a população do seu território vai obedecer às leis que esse Estado vai aplicar e não existirá nenhum poder superior a ele naquele território. Então, por exemplo, o Estado brasileiro, a sociedade brasileira respeita o Estado brasileiro e nenhum outro país tenta se impor aquilo que o Estado brasileiro propõe à sua população. Tá? Então, aqui no território brasileiro, quem manda é o Estado brasileiro. Tá? Não há nenhum poder superior a ele aqui. Tá? E aí, gente, acontece o seguinte. Quando um Estado ele está organizado politicamente, quando há uma nação vivendo num território e essa nação possui um Estado, nós dizemos que se forma um Estado-nação. Tá? Então, um Estado-nação surge quando uma nação ocupa um território e se organiza politicamente. Aí nós temos a criação do chamado Estado-nação. Então, o Estado-nação é a junção da nação mais o Estado. Tá? E aí já entra um outro conceito, tá, gente? Que é o conceito de nação. A nação é um coletivo humano, ou seja, um grupo de pessoas com características comuns. Aí a gente pode colocar essas características comuns, a língua, que é o idioma, a religião, a origem histórica, tá? Então, esse grupo de pessoas, ele é ligado por laços históricos e culturais, tá? Esses laços históricos e culturais os unem. Então, quando uma nação possui um território e cria um Estado, aí ela constrói o chamado Estado-nação. Para o Estado-nação existir, então é necessário que uma nação possa dispor de um território. Daí nós temos no mundo muitas nações que não conseguem formar um Estado-nação. Na linguagem da geografia, a gente diz que Estado, nação e país são praticamente a mesma coisa, tá? Apesar de que se a gente for verificar esses dois termos, eles acabam tendo algumas diferenças, Estado e nação e país. Mas na prática são basicamente a mesma coisa. A gente tem no mundo alguns exemplos de nações que não conseguem formar um Estado-nação, porque nem toda nação consegue formar um Estado-nação, tá? A gente tem exemplos de inclusive de algumas nações numerosas espalhadas pelo mundo que não conseguem formar um Estado-nação. É o caso dos tibetanos na China, os curdos, que estão espalhados entre vários países no continente asiático, pela Turquia, o Irã, o Iraque, o Azerbaijão, a Síria e a Armênia, formam um povo com quase 30 milhões de habitantes, mas que não conseguem formar o Estado-nação, não conseguem formar o seu próprio país, porque são uma nação, mas não conseguem ocupar um território
dominar um território. Aqui a gente tem um esquema: povo mais identidade histórico-cultural, forma-se aí, da junção desses dois, gente, nós temos a nação. Ou melhor, povo mais identidade histórico-cultural mais território é igual à chamada nação, tá? Então aqui a nação, para que ela exista, a nação, para que ela possa formar o seu Estado-nação, ela precisa então ocupar e controlar um território, tá? Então, a nação mais um governo soberano, nós temos o chamado Estado. Eu falei bastante de território. O território é um conceito de cunho, ou seja, de caráter político e geopolítico, pois ele é definido como a relação de poder sobre um espaço. O território, gente, ele é a base física sobre a qual o Estado exerce sua soberania, tá? Então, para o Estado ele poder colocar em prática as suas relações de controle, é necessário que ele tenha um território. Então, o território, ele é aquele espaço onde o Estado vai exercer o seu controle, tá? Todo território é delimitado por fronteiras, tá? São chamadas fronteiras políticas, que podem ser naturais ou artificiais. O território é o espaço que sofre o domínio do poder ou influência dos agentes políticos, econômicos e sociais, tá? Segundo o conceito aqui de território. Voltando aqui, o território, gente, ele possui uma estrutura, né? Ele possui uma estrutura. Essa estrutura do território é constituída basicamente de 5 elementos. O território, ele é formado pelo o solo, onde as pessoas vivem, tá? O território é formado também pelo subsolo, tá? O território é formado também pelo espaço aéreo. O território é formado também pelas ilhas, se um país tiver ilhas, e é formado também pelo território marítimo, que é a parte do oceano, aqueles países que são banhados por um oceano, como por exemplo o Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico. Então parte do Oceano Atlântico que banha o Brasil pertence ao território brasileiro, é o chamado território marítimo brasileiro. E assim, cada país que é banhado por um oceano dispõe também do seu chamado território marítimo, tá? Então, o Estado-nação é quando uma nação ocupa um território e se organiza politicamente, tá, gente? Então, para um Estado-nação existir, é necessário que uma nação ocupe o território e crie um Estado. O país, que eu falei que é praticamente a mesma coisa que Estado-nação, é um território politicamente delimitado, com unidades político-administrativas, moeda própria, reconhecimento internacional e, em geral, habitado por uma comunidade com história própria. Todo país tem um Estado constituído e uma Constituição, tá? Então, o país é quase o mesmo conceito de Estado-nação. A diferença é que o conceito de país é um conceito mais amplo, porque quando se fala de país, nós estamos falando de um espaço que tem suas fronteiras políticas, tem um Estado existente ali, mas também tem uma moeda própria, é reconhecido internacionalmente, né? Então é um conceito um pouco mais amplo. As relações entre os países são regulamentadas por tratados e acordos que podem ser bilaterais ou multilaterais. As relações internacionais entre os países, elas funcionam de uma maneira bilateral ou multilateral. Bilateral é quando dois estados fecham um acordo entre si para estabelecerem relações de diversos interesses na área do comércio, da segurança internacional, tá? Essas relações bilaterais, elas permitem alianças, tá? Que podem ser ali de países próximos uns dos outros, podem ser entre países de continentes diferentes, tá? Já as relações multilaterais, elas envolvem 3 ou mais estados. E, geralmente, esses acordos multilaterais, eles se caracterizam pela obrigatoriedade de adesão a regras por todos os participantes, tá? Hoje nós temos organizações internacionais que são organizações internacionais multilaterais, que obrigam os países que pertencem a essas organizações a estabelecer determinadas regras,
tentar colocar em prática determinados fundamentos, como, por exemplo, a manutenção da paz, a proteção ao meio ambiente, o respeito aos direitos humanos, né? Aqui a gente tem o Brasil, o território brasileiro, tá? O Estado-nação brasileiro, o país Brasil, tá? Aqui a gente tem os símbolos do Estado-nação brasileiro, porque todo Estado-nação tem seus símbolos, em especial aqui o mais conhecido deles, a bandeira. E aqui eu acabei de falar para vocês, tá? Que as relações entre os países, elas funcionam através de acordos bilaterais ou acordos multilaterais, tá? E na área multilateral, o organismo mais importante que nós temos, reunindo os países, é a ONU, a Organização das Nações Unidas, que foi criada logo após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, né? Além dela, a gente pode destacar outros dois importantes organismos multilaterais internacionais, que são o Banco Mundial e o FMI, Fundo Monetário Internacional, sendo que esses dois atuam mais em questões econômicas, tá? Sendo que esses dois atuam mais em questões econômicas, tá? A ONU, ela foi criada lá em 1945, em abril de 45, ela substituiu um antigo órgão que existia no mundo, que era a Liga das Nações, e ela foi criada com a missão de preservar a paz e a segurança no mundo, tá? Um mundo que vinha abalado pela Segunda Guerra Mundial. E a ONU, ela também tem a função de promover a cooperação internacional a fim de resolver problemas econômicos, sociais, culturais e humanitários. A Declaração dos Direitos do Homem, elaborada em 48, foi uma resposta dessa entidade às atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial, tá? Então, seu objetivo era propor ações que norteassem as relações entre os seres humanos, a Declaração dos Direitos do Homem. Aqui a gente tem a bandeira da ONU, tá? Como se fosse um mundo visto de cima, para que nenhum país tenha mais importância do que o outro dentro da ONU. E a ONU, ela tem uma estrutura, atualmente ela conta com mais de 190 países, ela tem uma Assembleia Geral, né, que reúne todos os países por meio de comissões econômicas, programas especiais, né? E essa entidade, ela também tem diversas agências que são voltadas para temas específicos, como saúde, trabalho. As principais agências aqui a gente tem a Unicef, a FAO, a Unesco, a OIT, a OMS, a Organização Mundial do Comércio, a OMC. Então a ONU é o principal órgão multilateral internacional, um órgão que atua em diversas frentes, tá, gente? Bom, vocês vão dar uma lida no assunto, tá? Nas páginas do livro que eu vou postar aqui no grupo. Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo no grupo, tá? Ou melhor, no meu privado. Vocês podem entrar em contato comigo no meu privado. Desde já um abraço, não deixem de fazer a atividade e qualquer coisa eu estou à disposição, tá, gente? Se cuidem.